Quando você vê um urso e você liga a sua luta ou fuga, que é o seu instinto de sobrevivência, você não vai pensar assim, ai, meu coração tá disparado, ai, minha mão tá gelada. Quero me acalmar. Ai, quero me acalmar. Não, você só vai lutar ou fugir. Provavelmente fugir, né? Então você só vai lutar ou fugir. Só que quando você tá deitado na sua cama e vem um disparo de luta ou fuga, o que acontece? Você não está nem lutando nem fugindo. Você tá meio ali. Então você tá presente para todos os sintomas. Então você sente o quê? Você tá ali deitado e sente o quê? O coração bater forte no peito. Aí tudo fica maior, Tudo né? fica maior. Aí você sente a mão gelada e fala, meu Deus, minha mão tá gelada. Nossa, meu coração tá disparado. Nossa, eu tô sentindo calor nas minhas pernas. Aí você começa a se ocupar de querer se acalmar. Você nem se ocupa de resolver o que tá te afligindo. E aqui... Nem você corre, nem você tem o que lutar. E você fica buscando se sentir calmo, se ocupando de buscar se sentir calmo, E aí vem um dos maiores problemas que tem na ansiedade, que aí sim pode virar uma crise, que aí sim pode virar uma síndrome do pânico ou um transtorno, e aí sim precisar de ajuda profissional, que é o quê? É o medo de ter medo, é o medo dos próprios sintomas. Então você tem um sintoma, eu tinha deixado isso pra falar lá por último, era o 6º item, ó. Então começamos no 6º. Começamos no 6º. Qual então, que era o tema que você tinha colocado? Não tenha medo de ter medo. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas começam a ter o sintoma da ansiedade e o próprio sintoma da ansiedade alimenta o próprio medo. Ai, será que eu tô tendo um ataque cardíaco? Ai, será que eu tô tendo um problema? Ai, será que eu vou ter uma crise de ansiedade? E isso é como se eu retroalimentasse o meu sistema de luta ou fuga. Então o próprio sintoma da ansiedade gera ansiedade, e aquilo vira um sintoma que se retroalimenta, né? É óbvio, né, Five? Você é uma pessoa inteligente. Toda vez que você tiver dúvida se você está tendo um infarto ou não, vá para um hospital, procure uma ajuda médica imediatamente. O que eu estou dizendo é, a grande maioria das... Eu li um estudo, infelizmente não posso botar o link porque eu não tenho ele à mão, mas lendo dos estudos, que a cada 5 casos que chegam no ER nos Estados Unidos, só numa emergência, numa né? emergência, ER, uma emergência. É um pronto-socorro, vai. 5 pessoas que chegam no pronto-socorro tendo ataque cardíaco, só uma de verdade está tendo. As outras 4 estão tendo uma síndrome do pânico, crise de ansiedade ou algo similar, ou problema de estômago muitas vezes. Óbvio que você deve ir, na dúvida vá. Mas de cada 5, só um está tendo. Só para mostrar o quanto que acontece, né? O tempo inteiro. Então, o primeiro grande ponto é não tenha medo dos seus sintomas de ansiedade, né? Aceite, porque tudo que você resiste, persiste. Então, o cara querer, eu não quero sentir essa taquicardia, eu não quero sentir essa sudorese. Quando você começa a entender que a taquicardia, que a sudorese, que a mão gelada, que o corpo é só o seu corpo se preparando para ir para a luta, você começa a falar assim, não, peraí, tá tudo bem, eu só tô enxergando o perigo onde não existe. Então aqui a gente já começa a dar o verdadeiro tamanho do problema. Então ao invés de eu achar assim, algo muito ruim tá acontecendo, não, olha só que interessante, meu corpo está tendo uma reação de luta ou fuga, e quando você... Conhecimento é liberdade, é poder, né? Então, quando você conhece, fala assim, cara, olha que interessante, meu corpo tá achando que tem um perigo que não existe. Então, ali você começa a perceber e tirar bastante do peso. E aí... Cara, se a pessoa tiver uma percepção dessa na hora, a ansiedade já diminui assim, exatamente. É tipo abrir o negocinho pra sair um arzinho ali. Da panela de pressão, hora, né? Da panela de pressão. Porque você começa a mudar a percepção de realidade daquilo. E o seu corpo só tá tendo todo aquele disparo por alguma percepção que você teve, né? Que pro teu corpo é real, que é só uma percepção alerta que ele teve. Se você começa a perceber diferente, é como você contou uma vez, né? Que a pessoa viu um tronco e achou que fosse um crocodilo. Só que quando ela achou que fosse um crocodilo, o corpo teve o disparo de um crocodilo. É um crocodilo. Então, teu corpo funciona bem, graças a Deus. Pupila dilata, coração dispara, sangue sai das extremidades. Isso. E aí, quando você mudou aquilo que você viu, que tipo, opa, não é um crocodilo. É só um jacaré, é só um tronco. Então, aí a coisa, né, vai acalmando e volta ao normal. Então a primeira grande técnica é dê o tamanho do problema a que ele realmente é. E quanto mais você trata com natural... olha só que interessante, meu corpo está tendo uma reação de ansiedade a algo que não existe, não tem um leão, não tem um tigre. E é bem legal, né, que eu lembro que uma vez uma psicóloga, que foi minha psicóloga em Brasília, e aí ela me disse uma coisa bem legal, ela falou assim, Jerônimo, onde tem humor, não tem sentimento de medo. Porque eu tinha muito medo de andar de avião.
Eu morria de medo de andar de avião, né? Você sabe disso. Até hoje eu tenho desconforto. Se eu te falar que a coisa mais normal do mundo pra mim andar de avião, não é, né? Se fosse pra normal, eu tinha asa, né? A gente não tem asa, né? Não somos anjo de asa, aqui pelo menos não no planeta Terra. Então, até hoje eu tenho. Mas como eu já voei muito, aquilo já ficou normal pra mim. Mas eu tinha muito medo de andar de avião. E ela me ensinou essa técnica. Jerônimo, onde tem humor, não tem medo, não tem. O humor ocupa. Gratidão também ocupa todo o teu espaço de consciência, né? E eu criei uma técnica para não ter medo de avião. Então eu imaginava uma cena, quando eu tinha medo do avião, porque. Eu sei qual é, que você já me contou. Já te contei a cena, né? Eu imaginava a porta da cabine do piloto se abrindo e saindo uma baratinha com comando, uma baratinha dessas de desenho animado, com um capacete de comandante de avião gritando: vai cair, vai cair, vai cair. E eu imaginava aquela baratinha e eu ria sozinho no avião. E o meu medo passava, né? Então, se a gente... Saiu o medo, ficava doidice, né? Ficava doido, completamente, né? Mas não tem a menor dúvida, né? Uma vez a Carol, uns 3 anos atrás, falou assim: papai, eu acho que você é meio doidinho. Falei, cara, você demorou 9 anos pra descobrir isso, né? E aí, então a primeira técnica é... Ser uma pessoa do lado, desculpa, mas aí minha imaginação foi, né? Eu imaginei uma pessoa do seu lado no avião pensando assim: nossa, cara, eu tô com medo. Às vezes a pessoa tá se acalmando, né? Pensando assim: pô, tô cheio de medo aqui de voar e esse cara tá rindo sozinho, bicho. Eu não devia sentir medo, não sabe? E aí você tá pensando na baratinha correndo. Então, na verdade, esse é o grande... Então, qual é a primeira técnica? Cara, só conhecimento liberta e é poder, né? Então, você acabou de conhecer que esses sintomas que você sente, como ansiedade, o que eles são? Na verdade, absolutamente normais. Eles são úteis. São seu corpo funcionando. Isso. E talvez se você pensar um bicho, né? Imaginar, rapaz, não tem, sei lá, cria a sua história de humor, que talvez isso faça. Então, essa sua primeira técnica são 7.